Vamos lá, então, temos informações agora sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. O cirurgião Antônio Luiz Macedo afirmou mais cedo que o presidente provavelmente vai receber alta do Hospital Albert Einstein nesta semana. Aliás, numa entrevista anterior, ontem, ao apresentador José Luiz da Atena, Bolsonaro disse que se não tivesse adquirido a pneumonia, já poderia ter saído do hospital. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também confirmou que o presidente se recupera muito bem. Frase do Onyx Lorenzoni aqui, abre aspas: a gente acredita que quinta ou sexta-feira ele deve estar de volta a Brasília e vai tomar as decisões finais. Imagino que esteja falando sobre o texto da reforma da Previdência. O boletim médico que saiu há pouco, informa a reportagem da Jovem Pan, diz que o presidente mantém boa evolução clínica, está afebril, sem dor abdominal e o quadro pulmonar encontra-se em resolução. Sai com dieta leve e suplemento nutricional, com boa... enfim, eu vou ler, não vou me ater aqui a todos os aspectos médicos. O presidente se recupera bem, não recebeu visitas hoje, mas deve retornar, deve deixar o hospital e retornar a Brasília, creio que amanhã ou no máximo na quinta-feira. Vera. Pois é, ele tem alta, esses procedimentos de para onde ele vai depois da alta ainda vão ser definidos pelo cerimonial, pela presidência da República, então aí um pouco fora da alçada dos médicos, mas a coisa importante disso é que ele então finalmente vai estar apto a arbitrar a reforma da Previdência, porque ela ficou parada à espera da volta do Bolsonaro. O próprio Paulo Guedes não escondeu a ansiedade para que isso se resolvesse logo, quando disse que eles esperavam o presidente se levantar da cama do hospital para decidir isso, porque tem várias ali questões que parecem pormenores, mas que causam impacto de bilhões no resultado final em 10 anos da reforma da Previdência. E são questões que também mudam a embocadura do discurso político que se terá de ter para que ela seja aprovada no Congresso. Uma coisa é você defender uma proposta equânime para homens e mulheres, exige um discurso. Você diferenciar essa idade mínima e suavizá-la um pouco mais, exige um outro discurso. O governo pode partir de um discurso de que já entendeu as dificuldades, de que já fez uma proposta menos ambiciosa, mas como uma colaboração para que ela seja aprovada. É isso que dizem as fontes. Teria também como defender uma proposta menos arrojada, embora essa não seja a ideia, não seja a vontade da equipe econômica do governo. Então, isso tudo depende única e exclusivamente do Bolsonaro. Não é algo que ele tenha delegado, não é algo que a sua equipe política, por exemplo, tenha peso e nem cabedal, como diz um funcionário antigo lá do Palácio do Planalto, que gosta de dizer se as pessoas têm cabedal ou não. Os ministros não têm cabedal para decidir isso sem o Bolsonaro, assim como também não tem o Hamilton Mourão. A volta do Bolsonaro também terá essa pauta do vice-presidente aí como uma das prioritárias. Eles se falaram no sábado, Mourão brincou ali, Bolsonaro brincou com ele que queria matá-lo de inveja por estar num churrasco, fizeram ali um gesto de pacificação depois de uma semana muito difícil em que Mourão foi atacado pelo Steve Bannon, pelo Olavo de Carvalho, pelos filhos do Bolsonaro. Um repórter do jornal Globo filmou o filho do Bolsonaro dizendo: desse daí eu não comento nada. Então as coisas, os ânimos vinham se exaltando, vinha uma escalada retórica contra o vice-presidente, que esse telefonema do Bolsonaro teve o condão de sustar. O presidente mais ou menos disse: olha, parem com isso, eu vou me entender com o vice, porque é óbvio que você criar uma crise aberta com o vice-presidente com 2 meses de mandato não é inteligente e é um sinal de que o governo terá muitas dificuldades políticas. Então, toda essa seara política vai ser muito importante na volta do Bolsonaro. Ele está se preparando para isso. Vamos ver como esses encaminhamentos vão se dar daqui para frente. Andreas, há uma enorme ansiedade aí em Brasília para a volta dele, né? É regime presidencialista, né, minha gente? Não nos esqueçamos disso. Além de tudo, um presidente recém-eleito com baita capital político, gerenciando, porque é a nova era, gerenciando a ascensão de uma nova corte. Esses choques entre os agentes dessa nova corte estão em curso aí. E cabe ao presidente mediá-los também. A boa notícia é que
independentemente de quando sairá do hospital, que seja o quanto antes, o presidente Bolsonaro saiu do semi-intensivo, foi para o apartamento, está se alimentando de maneira melhor, menos artificial. Hoje tem a notícia de que falou ao telefone com o Onyx Lorenzoni e com o Dias Toffoli, que é uma notícia boa, quer dizer, o presidente volta a articular e se articular. E agora a questão pendente, mais importante, é a grande questão brasileira, minha gente. Não nos iludamos a esse respeito. É o bater o martelo relativamente à reforma da Previdência. O texto, ao que tudo indica, noticia-se hoje, está pronto, consolidado pela equipe econômica, já discutido em outros ministérios, inclusive na Casa Civil. Esse encontro do Onyx, fora da agenda hoje com o Dias Toffoli, teria como motivação apresentar aspectos desse texto, portanto pacificado também com o Onyx, ao judiciário, porque é isso que o Toffoli representa, faltando, portanto, a palavra final do presidente sobre qual texto possivelmente na semana que vem será encaminhado ao Congresso Federal. Tem a questão muito importante sobre a idade mínima. 65 anos para os dois seria o ideal, é o que deseja a equipe econômica. Bolsonaro falou na sua primeira entrevista em 62 anos para os homens, 57 para as mulheres. Talvez uma solução intermediária aí, 65 para os homens, 62 para as mulheres. Isso está na ordem do dia e é o que vai ser apresentado para nós junto com o Congresso, para nós, sociedade, junto com o Congresso. O que seria politicamente o ideal, segundo eu avalio? Corda esticada nessa proposta, que se apresentasse a mais rigorosa, porque a gente sabe que haverá as resistências corporativas, já falamos do Ministério Público, mas também do Judiciário, e haverá um natural enfrentamento político necessário no Congresso, negociação mesmo. Então, essa corda muito esticada passará por algum processo de distensão, é bom que assim seja, mas isso significa que o processo, que o projeto perderá algo de sua integralidade, daquilo desejado. É assim que funciona. Então, é preciso ter muita firmeza agora na hora de encaminhar isso o mais rigorosamente possível para a negociação política e iniciar uma nova etapa. Porque no final das contas, com todas as vênias, porque o presidente está se recuperando, o governo ficou parado esse período. Sejamos sinceros, o governo ficou parado. E ficou parado também aquilo que será agora o desdobramento mais importante, que é a articulação política. Vamos falar muito sobre isso aqui, não é uma questão pessoal. Conversem com os deputados, eles não foram procurados suficientemente pelo Onyx, não foram procurados e não respeitam o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo. Não há interlocução ainda, está muito dependente do Rodrigo Maia esse processo, é insuficiente. E o presidente Jair Bolsonaro, e assim eu concluo essa intervenção, terá de ir a campo fazer negociação política. Isso depende da sua saúde. Ele estando bem, voltando a Brasília, vai ter de ir a campo articular corpo a corpo com os parlamentares, porque, repito, não dá tempo de aqui até 2, 3 meses formar uma articulação política como seria necessário. Isso já se perdeu. Será um processo em construção de articulação política que tem de ser capitaneado. Será pelo Rodrigo Maia numa frente, mas ele não é membro do governo, ele é presidente de um poder, terá de ser capitaneado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo. Diga lá, Joel. O Brasil passou essas últimas semanas efetivamente como um barco à deriva. Tá sem o capitão, tá sem o presidente. Estamos esperando, estamos aguardando para concluir, para bater o martelo nesse projeto. Que o texto entre os ministros já esteja acordado, ok, é importante. Mas quem define mesmo é o presidente, ponto final. Sem ele, você não pode nem dizer que existe o texto ainda, porque ele vai poder mudar coisas, como provavelmente mudará. Como já disse, que discorda da idade igual para homens e mulheres e provavelmente diversos outros pontos também. Então o Brasil está à deriva. O vice que assumiu interinamente lá nos dias da cirurgia também não tinha o poder de decisão, não tinha o cabedal para tomar esse tipo de decisão. E agora, felizmente, Bolsonaro parece estar se recuperando, vai voltar para casa e daí o governo volta a existir. E se não voltar, assim, se acontecer, espero que não aconteça, mas se acontecer algum revés nessa recuperação, ele tiver que estender um pouco mais, daí tem que entrar o vice-presidente com cabedal, porque a gente não pode mais ficar esperando, sabe-se lá até quando. Felizmente, as notícias são boas aí, então volta Bolsonaro, volta Dom Sebastião pro seu reino, porque o povo tá esperando. Esse funcionário da presidência era um senhor que trabalhava lá no comitê de imprensa. O Silvio há de se lembrar dele, chamava Very Well, o apelido dele. E aí ele perguntava quem você era, onde você trabalhava, né? Você falava, você trabalha no Estadão, eu trabalho na Folha. Ele falava, então você tem cabedal. Aí ele passava
te dar bloquinho, a cuidar de você ali. Ou então, se você não tivesse cabedal, você tava no sal. Mas, por falar Café, pilha pro gravador, que a gente é da época do gravador de pilha. Hein? Por falar em pessoas sem cabedal e com cabedal, essa coisa da articulação política vai dar ainda muito pano para manga, né? O Major Olímpio hoje está nos jornais dizendo praticamente que o Onyx Lorenzoni não tem cabedal e que não poderia ter atuado como atuou na polêmica eleição da presidência do Senado. Falou como se o Onyx não fosse do governo. Tipo, o Onyx não fala pelo presidente, o Onyx não fala pelo governo, a gente vai ter que reconstruir do zero a articulação política aqui, incluindo o MDB. Tinha uma disposição ali, uma até recomendação do Rodrigo Maia de que não se tratasse a pauta de costumes conjuntamente com a reforma da Previdência, mas hoje no Senado já foi desarquivada a chamada PEC da vida, que é uma PEC que dificulta os casos de aborto, enfim, que restringe ainda mais as possibilidades de aborto e, portanto, já está desarquivada, já está tramitando. Então, esse pessoal aí novo, pessoal ansioso, bancada dos cinegrafistas amadores, como se diz lá em Brasília e tal, vai fazer de tudo para manter as suas oportunidades de lacração abertas, seja em CPIs, seja em projetos de lei, seja nas comissões. E isso tudo cria espuma e dificulta a aprovação da reforma da Previdência. Os seguidores podem até achar legal, bater palma, se empolgar, mas não se enganem, no final isso é contra os propósitos do governo. É tanta ambição e tanto amadorismo ao mesmo tempo, né, dessas figuras novas, que a gente precisa de vários pequenos milagres aí acontecendo para dar certo, mas eu tô sentindo que há um consenso de que essa reforma é necessária, né? É o momento do governo ser ambicioso, dar um passo maior mesmo e botar algum projeto bem ousado ali que dá.